Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo agora nós vamos falar sobre um assunto meio polêmico, na verdade, né? Então, há algumas semanas atrás eu lancei a nova plataforma. Se você inclusive não acessou ainda, acessa aqui no link aqui abaixo, ó, b7web.com.br. Tudo bem? E aí, quando eu lancei a plataforma, eu falei para os alunos, ó, essa plataforma ela foi feita parte em Node, enfim, eu falei as tecnologias que eu vou citar por aqui, né? Para não alongar o vídeo, eu já vou pular. Mas enfim, eu fiz o back-end da plataforma em Node, tá? E aí o pessoal, tá, beleza, mas por que você fez em Node? Você tem um curso de PHP que dá para fazer o back-end da plataforma, inclusive a plataforma anterior era feita em PHP. Então, por que agora você usou Node para fazer o back-end dessa plataforma? E aí que vem o ensinamento principal desse vídeo, tudo bem? Então vamos lá, vou explicar o porquê e depois eu vou trazer o ensinamento principal, então preste atenção. Olha só, primeiro de tudo, eu queria fazer uma das decisões, né? Foram dois motivos, na verdade, que me levaram a fazer o back-end, né, da plataforma em Node. O primeiro motivo deles, eu queria fazer, estava decidido na verdade, que o front-end seria em React. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos nesse vídeo específico, depois eu posso fazer um vídeo um pouco mais técnico, né? Mas agora, explicando no geral para você, o React basicamente ele trabalha com uma cópia virtual do site que você está vendo, do sistema que você está vendo. Então, aquilo que você vê na tela, se o front-end foi feito em React, por exemplo, React ou outras tecnologias front-end atualmente, né? Aquilo lá que você está vendo não é efetivamente o que o React está manipulando, beleza? Ele manipula virtualmente na memória, que a gente chama de Virtual DOM, né, basicamente, e ele compara, depois que ele manipula o site, ou um botão, alguma coisa que apareceu na tela, etc. Ele manipula isso na memória, ou seja, muito mais rápido, e aí ele faz uma comparação entre o que está na memória e o que está aparecendo no navegador. E aí ele altera apenas aquilo que foi modificado, tá? Então, isso dá uma performance maior em termos de navegação, tudo bem? Então fica mais leve para o usuário final, fica mais rápido para o usuário final, enfim, a tela e o sistema como um todo, eles carregam melhor e eles funcionam mais rapidamente, tá? Então essa era uma decisão que já estava tomada, o front-end da nova plataforma seria feito em React. Aí que vem o problema. Você pode estar perguntando, tá, beleza, front-end em React, o que é que isso tem a ver com o back-end? Por que o back-end foi feito em Node? Por causa do JavaScript? Não. Esse negócio de usar uma linguagem para tudo, eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas você tem que, na verdade, ver outros pontos para você decidir uma tecnologia para usar em um sistema que não, porque agora vai ser mais fácil para mim que eu vou usar uma linguagem só, tudo bem? Mas voltando para cá, estava batido uma tela, o front-end seria feito em React. Tudo bem, mas por que o back-end teve que ser feito em Node e não, por exemplo, em PHP? Se eu pudesse escolher, baseado, né, nas circunstâncias que eu vou explicar para você, mas se eu pudesse escolher, eu teria feito o back-end em PHP, tá? Contudo, eu tive que fazer ele em Node. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o React, apesar do benefício que eu falei para você, ele tem um ponto negativo, que é SEO, ou Search Engine Optimization. Em outras palavras, o Google não gosta muito, pelo menos atualmente, tá? O Google ele não é dos mais fãs de aplicações feitas dessa forma. Por quê? Porque quando o crawler, quando o robozinho, né, do Google entra lá no seu site para verificar as informações, em um site feito em React, tudo que ele acha é uma div em branco. Por quê? Porque todo o site ele é montado pelo JavaScript. Então, em termos de HTML, quando o crawler, o robozinho, acessa o site, ele não vai ver conteúdo algum, ele vai ver simplesmente uma div em branco. Então, isso não é muito bom em termos de motores de busca, né? Em termos de, por exemplo, ser achado no Google, etc. Então, eu queria usar o React, mas ao mesmo tempo eu queria ser achado no Google, né? Obviamente, pelo tipo de negócio. Mas existe uma solução para isso, que é usando a tecnologia Next.js. Que inclusive temos lá curso previsto na plataforma sobre Next.js, né? JS. Que basicamente você continua montando o site em React, contudo parte desse site ele é montado no servidor. Então quando vem para o cliente, ou seja, quando vem para o usuário final, aquele site ele já está, pelo menos parte dele, né? Já está montada, já está com o HTML pronto.
E aí, dessa forma, quando motores de busca, como por exemplo o Google, eles acessam e eles conseguem ver conteúdo. Legal? Então, beleza, vamos aí. Decidimos o React, decidimos o Next, né, por causa do SEO e tudo mais. Tem outros benefícios, tá? Que depois eu posso, inclusive, eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre Client-Side Rendering e Server-Side Rendering, tá? A comparação entre os dois, que basicamente é renderizar o conteúdo no cliente, ou seja, no usuário, no navegador do usuário, ou então renderizar o conteúdo no servidor. E as diferenças dos dois, enfim, pontos positivos e negativos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Mas voltando. E aí, estava decidido React, estava decidido Next. Contudo, para você fazer um site utilizando o Next, obrigatoriamente, na verdade dá para fazer umas gambiarrazinhas, mas contudo, todavia, você precisa de um servidor Node rodando. Então, o React, como ele roda no servidor, ele precisa de um servidor rodando. E esse servidor, para rodar o Next, ele é feito em Node, tá? Então, tá, beleza. Vou usar o React no front-end, é legal. Vou usar o Next para fazer essa comunicação, né, front-end, back-end, e aí eu vou ter que ter obrigatoriamente um servidor Node rodando na máquina, rodando no servidor. Tá, se eu vou ter que ter um servidor Node rodando no servidor, por que eu vou ter um servidor Node e eu vou ter um servidor Apache, por exemplo, para rodar um web service em PHP ou alguma coisa do tipo? Não faz o menor sentido. Concorda? Ter dois servidores rodando em um servidor para poder o site funcionar com duas tecnologias diferentes. Então, nesse caso, foi exatamente por isso que eu tive que fazer o back-end em Node. Legal? E aí, esse é o motivo número 1. Então, fiz o back-end em Node, fiz o front-end em React e, no caso, essa comunicação, nessa intercomunicação com o Next.js. E aí, em termos de banco de dados, o que foi que eu fiz? Nós estamos utilizando na nova plataforma o MongoDB. Por quê? Você ensina mais SQL no curso de PHP, porque você está usando o MongoDB. Beleza, vamos lá, vamos explicar. Esse é o segundo motivo, inclusive, do porquê que eu usei o Node, por exemplo, como back-end. Que é o seguinte, eu já havia fazendo, inclusive em vídeos anteriores, eu falei para vocês que eu estou a todo momento experimentando várias tecnologias, várias linguagens, vários frameworks, enfim. Apesar de eu não falar sobre tudo, apesar de eu não muitas vezes fazer aulas sobre tudo, mas eu estou ao tempo todo me atualizando, ao tempo todo pesquisando, ao tempo todo testando as mais bizarras tecnologias que você possa imaginar, beleza? Então, inclusive dá uma pesquisada aí sobre Stealth, muito legal. Mas enfim, voltando para cá. Eu fico indo e voltando, né? Mas é bom porque é informações úteis para você, né? Mas vamos lá. Por que MongoDB? Eu vinha, como eu falei para você, fazendo muitos testes em termos de banco de dados, principalmente em termos de velocidade e processamento de dados. Por quê? Hoje na plataforma nós temos uma base de dados muito grande, tanto em termos de número de alunos, então a gente tem muito aluno e de cada aluno a gente tem muita informação dele, principalmente. Ou seja, todas as aulas que o cara visualizou, a gente tem um registro lá do que foi que fez, quando foi que fez, enfim, tudo mais. Tudo que ele faz na plataforma, a gente tem um registro. Então, não é somente, tem 20 mil alunos na plataforma, então a gente tem 20 mil registros. Não, a gente tem muito mais informações do que somente o nome do cara ou o e-mail do cara. Tudo bem? Então, isso tem esse lado dos usuários. Em termos de aulas, nós temos hoje mais de 2.000 aulas, na verdade. Hoje na plataforma tem muito mais que isso, mas antigamente a gente tinha mais de 2.000 aulas registradas no banco de dados. Então, isso também demanda um pouquinho de processamento, né? Então, fora as aulas, tem os módulos, tem a divisão dos cursos, tem, enfim, várias outras informações complementares que faziam, né, toda a plataforma funcionar. Então, é um banco de dados grande, relativamente grande, né? Comparado com milhões, claro que não é grande, mas a gente tem tabelas, inclusive, com milhões de registros. Por exemplo, a de visualizações, tá? Então, é um banco de dados de médio porte, vamos supor assim, né? Mas que ele necessita de uma otimização que sistemas simples, por exemplo, não precisam. Então, um exemplo claro é contagem, por exemplo, de quantas aulas o usuário viu. Eu não posso, pelo menos falando em termos de plataforma antiga, né? Eu não posso, toda vez que o cara acessar a plataforma, eu falar para ele, eu fazer o cálculo, na verdade, do banco de dados. Quantas aulas esse usuário viu? Esse usuário viu 500 aulas, beleza. Quantas aulas o curso tem? O curso tem 1.000 aulas, então, fazendo a conta aqui, ele fez 50% das aulas daquele curso. Tá, esse tipo de conta eu não posso fazer em um sistema desse porte.
essa conta tem que já estar feita anteriormente, entendeu? Então, eu tenho que já ter esse resultado salvo no banco de dados. Então, esse tipo de otimização para sistemas um pouco maiores ou com mais acessos, enfim, tem que ser feito. E aí, por isso que eu estava fazendo comparações de performance o tempo todo com vários bancos de dados. E aí, eu comparei o MySQL com o Postgre, eu comparei com o MongoDB, eu comparei com vários outros tipos de bancos de dados diferentes. E aí, ficou os dois, né, top, depois de otimizado, depois de testado, enfim, os dois que ficaram com a melhor performance foram o MySQL e o MongoDB, tá? Sendo o MongoDB usado com Node bem mais rápido do que ele usado, por exemplo, com o PHP, tá? O que tem como fazer, beleza? Mas enfim, e aí ficou naquela, tá? Se o back-end ele precisar ser feito em PHP, mesmo o Mongo sendo um pouquinho mais rápido para o que eu estava precisando, para os cálculos que eu estava precisando fazer, então mesmo assim eu vou usar o MySQL. Eu consigo fazer as otimizações, beleza? Fica tranquilo. Contudo, quando houve a decisão do back-end ser feito em Node, aí não tinha o que fazer. Então, beleza. Então, o banco de dados vai ser feito em Mongo. Tudo bem? Com Node, inclusive, só uma curiosidade, tá? Você consegue trabalhar com bancos de dados relacionais, como MySQL, e com bancos de dados não relacionais, como Mongo, tá? Não tem o menor problema, e vice-versa do mesmo jeito. Com o PHP, você faz os dois processos sem o menor problema, tá? Então, nesse caso, ficaram decididas as tecnologias baseado na necessidade. E aí que está o ensinamento desse vídeo, beleza? Você tem que fazer a escolha das tecnologias que você vai usar para fazer o sistema baseado no sistema, baseado no que o sistema vai precisar para rodar da melhor forma possível, tudo bem? Então, como eu falei para você, caso eu pudesse rodar o React e o React ele tivesse condições de se comunicar com o crawlers, né, do Google, Yahoo, etc., Bing, etc., tranquilamente, então eu não precisaria usar um back-end em Node. Por quê? Porque eu prefiro, na verdade, pessoalmente, eu prefiro fazer o back-end em PHP. Mas, contudo, todavia, eu precisei fazer ele em Node. Não que o Node seja ruim, beleza? Node é excepcional. Inclusive, se você olhar a plataforma lá, ela está muito rapidona. Mas em função do banco de dados, na verdade. Contudo, ela tá voando, beleza? Mas, então, por isso que eu usei a tecnologia e por isso que você precisa usar a tecnologia que é melhor para o seu sistema. E para isso, o que você precisa fazer? Você precisa entender primeiro das tecnologias disponíveis, os benefícios e malefícios delas e parar com essa pergunta chata, na verdade, que é qual é a melhor tecnologia para back-end? Qual é a melhor linguagem para back-end? É PHP? É Node? É não sei o que? É JavaScript? Qual é a melhor linguagem para front-end? jQuery está morto? Não, para de fazer esse tipo de pergunta e começa a fazer a pergunta, beleza, para o projeto que eu quero fazer, o que é melhor? Eu estou precisando disso funcionando, disso funcionando da seguinte forma, então quem é que faz melhor isso? É o Node, é o PHP, beleza. Então, com isso, com todos os fatores, né, que eu falei nesse vídeo, inclusive. Então, o React é legal, beleza. Então, vou fazer em React Front. Mas eu preciso que motores de busca consigam achar as informações do meu site. Beleza. Eles dizem que acham, mas eles ainda não acham muito bem, tá? Não está 100% esse processo ainda não. Então, eu vou ter que usar tecnologias como o Next. Para usar o Next, eu vou ter que fazer um back-end em Node obrigatoriamente. Mas eu não vou fazer um back-end independente só para o Next. E depois outro back-end para usar o PHP. Então não faz o menor sentido. Então nesse caso, vamos fazer um back-end só já em Node. Beleza. Banco de dados. De acordo com os meus testes, daqueles cálculos específicos que eu estava precisando fazer, aquelas comunicações, na verdade, que eu estava precisando fazer, o Node acabou se saindo melhor. Já que eu vou fazer o back-end, o Mongo, né? Já que eu vou fazer o back-end em Node, então o Mongo ele se comunica muito bem com o Node. Então vamos fazer com o banco de dados do Mongo. Legal? Então isso é o que você precisa entender desse vídeo. Use as tecnologias que você precisa para aquele sistema. Tudo bem? E aí, claro, caso você, por exemplo, beleza, mas eu não sei PHP e eu não sei Node, eu não sei as duas linguagens. As duas linguagens não, as duas tecnologias, né? Porque não são linguagens. O PHP é, mas o Node não. Mas eu não sei as duas tecnologias. Como é que eu faço? Você faz com o que você sabe, beleza? Então, se eu soubesse alguma outra tecnologia que seja melhor do que o PHP, melhor do que o Node para fazer o back-end, eu faria com essa outra tecnologia.
Como eu não sei outra tecnologia melhor para fazer, na verdade eu não conheço uma tecnologia melhor para fazer com um ou com o outro, então eu vou usar o que eu sei, que é um ou outro. Legal? Então, maravilha, beleza? Espero que você tenha aprendido alguma coisa e que consiga aplicar isso na sua vida, beleza? E, consequentemente, adquira conhecimento a todo momento. Fique aprendendo, fique testando, fique estudando a todo momento e nunca parem de estudar, beleza? Porque, como eu falei, você estudando sobre várias coisas, você vai ter condições de, quando chegar o momento de fazer determinado tipo de procedimento, funcionalidade, etc., você consegue fazer a comparação e ver quem é que vai ser melhor para você. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais, até o próximo vídeo. Valeu!